Dizem que para entrar em Harvard tem que saber fazer essa conta. Mas será que é possível mesmo? Então, se quer descobrir, vem comigo. Buenas, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí eu te trago essa questão 9 quartos elevado na 9 quartos. Como é que a gente pode resolver uma fração elevado numa fração? E para começar, o ideal é tu ver aqui dentro. O que a gente pode fazer? Se tu observar, ele é um quadrado perfeito, ou tem dois quadrados perfeitos. Tem um 9 e o 4. E o que é um quadrado perfeito? É um número que resulta de uma potência ao quadrado. Então, por exemplo, o 9, vou fazer aqui bem, o 9 ele é igual a 3 ao quadrado. Por isso que ele é um quadrado perfeito, porque ele é 3 ao quadrado. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, por isso que o 4 é perfeito. Então, um quadrado perfeito é isso, ele resulta de uma potência ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai substituir nessa fração os números ao quadrado. Então, fazendo a substituição, aqui nessa conta, como é que fica? A gente mantém o parênteses, no lugar do 9, o 3 ao quadrado, a gente faz isso, sobre, no lugar do 4, o 2 ao quadrado. E a gente coloca aqui o 2 ao quadrado. Tudo isso elevado na 9 quartos. Então, pelo menos essa primeira parte a gente já fez, já conseguiu transformar, substituir os números pelo quadrado, pela potência ao quadrado. E agora, como é que a gente pode seguir essa conta? Quando tiver uma fração 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou melhor, quando os expoentes forem iguais, a gente pode transformar isso aqui numa única conta. E como é que a gente faz essa questão de uma única conta? Então, aqui eu vou abrir um colchete dessa vez, então eu vou substituir esse parênteses por um colchete, por quê? Porque dentro, esse aqui eu vou transformar numa potência. Nesse caso, esse 2 vai ficar um 2 só. E aí eu coloco assim, 3 meio, vou colocar aqui, 3 sobre 2, e fecho e boto o 2. E aí completo com 9 quartos. Então eu posso fazer isso, eu posso pegar, quando tiver expoentes iguais, deixar numa coisa só. Feito isso, como é que a gente pode fazer para continuar? Se tu observar, tem um 2 aqui como expoente e o 9 quartos como expoente. E uma propriedade da potência, da potenciação, o que nos diz? Que quando tiver expoente com expoente, a gente pode multiplicar os expoentes. Então, essa conta, pegando o expoente com expoente, daí eu vou tirar esse colchete de novo, só para deixar aqui para te ver direitinho uma coisa separada da outra. Então, reescrevendo com parênteses novamente. 3 meio, aí fecho aqui, e aí eu coloco 2 vezes o 9 quartos. Então eu posso fazer isso, eu uso a propriedade da potência, ó. Fica aqui, ó, 2 vezes 9 quartos. E agora basta só multiplicar esses dois elementos. E aí como é que vai ficar o resultado disso? Colocando igual, mantenho o 3 meios, que agora já diminuiu o 9 quartos para 3 meios. Vou colocar aqui 3 meios. 2 vezes 9 dá 18. Então dá 18 sobre 4. 18 sobre 4. Então é isso que a gente consegue fazer. E aí, simplificando essa conta, ou melhor, simplificando esse expoente, 18 quartos, como os dois são pares, a gente pode dividir por 2. Então, como no colégio já deve ter visto que a gente simplificava a fração, dizer, uma coisa mais chata simplificar, enfim, a gente faz isso em todas as contas, para deixar a conta menos pior, digamos assim. E quanto menor o expoente for, melhor. Então, os dois são pares, a gente divide ambos por 2, e aí como é que vai ficar? Repito aqui a base, o 3 meios, elevado, 18 dividido por 2 dá 9, coloco aqui, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Olha só, já ficou diminuído. Agora, como aqui um é ímpar, é par, não só por isso, mas o 2 é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Como o 9 não dá para dividir por 2, então essa aqui é a fração mais simplificada possível. E agora, olhando esse expoente, o que a gente pode fazer? Se tu olhar o 9 sobre 2, a gente pode transformar numa soma do número inteiro mais uma fração. Porque como o 9 é maior do que o 2, com certeza é um número inteiro mais uma fraçãozinha que dá esse 9,5. Mas olhando o 2, qual seria o número mais próximo de 9 que eu consigo dividir por 2? O 8.
porque o 8 é o par mais próximo de 9. Então, o que eu vou fazer a estratégia? Eu vou transformar esse 9 em 8 mais 1. Eu vou colocar esse 8 porque eu sei que o 8 é divisível por 2. É o mais próximo do número par do 9 que dá para dividir por 2. E eu vou fazer isso, vou transformar esse 9,5. Claro que a base aqui eu vou repetindo. E agora o 9, o que eu vou fazer? O 9 eu vou transformar realmente em 8 mais 1. 8 mais 1. E claro que o 2 continua. Estou transformando só o 9 em 8 mais 1. Então isso aí é uma estratégia. E agora, o que dá para fazer? Como esse 2 está dividindo o 8 e o 1, eu posso separar essa fração, porque esse 2 ele divide os dois ao mesmo tempo. Então como é que fica? Reescrevo o 3 meios, vê que o 3 meios vai sempre seguindo, por enquanto. E aí esse 8 mais 1 sobre 2 vai ficar 8 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então eu consigo separar. E qual é a estratégia de separar o expoente numa soma? Porque uma outra propriedade de potenciação da potenciação nos diz o seguinte: quando tem uma soma de expoente, isso aqui é igual ao produto dessa mesma base elevado na isso, vezes ele mesmo elevado no segundo expoente, na segunda soma. Então eu vou desmembrar, já vou começar a esmiuçar essa fração. Vou reescrever o 3 meios, e aí eu vou colocar 8 meios vezes, de novo, 3 meios e o meio. Então, olha só que legal. Então já consigo, pelo menos aqui, diminuir os expoentes. E olha que interessante. Por que eu pensei em botar um número mais próximo para dividir? Porque aqui 8 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Então eu já posso deixar num número inteiro que fica um pouquinho mais fácil. E aí, reescrevendo, 3 meios elevado. 8 dividido por 2 dá 4. Coloco o 4 aqui. E vezes, repito, 3 meios na 1 meio. E aí eu fico com esse produto de duas frações. E agora está praticamente resolvido. Por quê? Porque olhando aqui no começo, é complicado olhar o 9 quartos e elevar no 9 quartos. Porque como tem um expoente aqui, poderia elevar o 9 e o 4 nessa mesma fração. Só que expoente fracionário é meio complicado de fazer. Mas aqui a gente conseguiu transformar num expoente inteiro. Então como é que fica? Uma fração elevada no expoente, da mesma forma, olha que legal, que a gente pegou quando tinha 2 e deixou em um só, a gente pode fazer o caminho inverso. Botar esse 4 com 3 e com 2. Então também o caminho inverso pode ser feito nesse caso. E aí como é que vai ficar? 3 quartos. Aí até vou botar 3 2 aqui, só para facilitar. Vou botar 3 quartos sobre 2 quartos. 2 na 4. 2 quartos. 2 na 4. 3 na 4 sobre 2 na 4. Claro que continuando a multiplicação por 3 meios na 1 meio. Então vou continuando. E aí agora resolvendo 3 na 4. 3 na 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então fazendo esse cálculo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Eu vou colocar 81 sobre 2 na 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então vai dar 16. Vezes. E aqui a gente já pode pegar, quando tiver um número, nesse caso 3 meios, elevado na 1 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 meios na 1 meio. Então eu vou reescrever já o radical. 3 meios. Por que dá para fazer isso? Por que eu posso transformar em uma raiz? Porque ele tem uma propriedade, quando tem um expoente elevado na raiz, ou melhor, um expoente elevado a uma fração, que até poderia fazer aqui, mas no começo não seria tão útil fazer isso. Como é que eu faço? É esse número aqui, a base, elevado no numerador, 3 meios na 1. Então 3 meios na 1 é o próprio 3 meios. E o número de baixo, o 2, é o meu índice do radical. Só que na raiz quadrada, normalmente a gente não coloca o 2. Então fica assim mesmo. Por isso que eu consigo colocar, quando tiver 1 meio, direto uma raiz. E agora olhando outra propriedade, como tem uma fração dentro de uma raiz, a gente pode desmembrar essa fração. A gente pode desmembrar dentro dessa raiz. E aí como é que vai ficar? Repito,
81/16 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí isso aqui é uma propriedade da radiciação. A gente pode, quando tiver uma divisão dentro, a gente pode desmembrar eles. E agora, para finalizar, porque normalmente as questões eles não permitem que tenha uma raiz embaixo no denominador, uma raiz quadrada, ou qualquer raiz que seja. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa raiz. E como é que se tira essa raiz? Eu aqui até vou aproveitar. Quando tu quer tirar uma raiz, tu multiplica por ele mesmo, em cima e embaixo. Uma nova fração, ó, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso é a melhor maneira que tem para eliminar esse radical. Melhor, esse aqui, essa raiz quadrada. Multiplicando em cima e embaixo e não altera em nada, porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1, e 1 vezes isso vai ser isso. Então, como é que vai ficar? O 81, repito aqui, 81, raiz de 3 vezes raiz de 2. Da mesma forma que a gente desmembrou aqui, a gente pode juntar. Isso aqui fica mesma coisa aqui, 3 vezes 2, sobre 16 vezes, que é 16 vezes isso aqui. E aí, raiz de 2 vezes raiz de 2, por que você fez isso? Porque isso aqui vai dar 2. Enquanto tu multiplicar raízes iguais, vai ser o próprio número. Então vai ficar 2. E agora, para finalizar a conta, 81, raiz 3 vezes 2 dá 6, sobre 16 vezes 2, 32. E aí a gente tem a forma simplificada dessa fração, ou dessa fração elevada numa outra fração. E por que ainda, digamos, a resposta assim já é definitiva, mas por que considera como definitiva? Porque se tu olhar, aqui o raiz de 6 a gente pode transformar no número decimal. E aí o número decimal multiplicando por 81 e dividindo por 32, a gente consegue achar a resposta certa. Então tá aí o desenvolvimento e tá feita a conta. Depois desse desenvolvimento matemático com propriedades de potenciação e radiciação, te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos toda semana. E aí vou deixar de indicado esse outro vídeo aqui para te aprender muito mais matemática, muito mais sobre potenciação e radiciação. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!